Vida e Saúde já está de volta. Durante toda essa semana a gente tem conversado sobre assuntos do universo infantil e agora é hora de papo sério. Comigo aqui nós temos a doutora Rebeca. É tão estranho chamar doutora, uma pessoa tão conhecida, amiga da gente. Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Obrigada pelo convite, um prazer. Ela é psicóloga e hoje a gente vai falar sobre um assunto sério, que é o abuso. A gente vai falar bastante focado aqui no abuso sexual, mas a gente sabe que existem outros tipos de abuso que são até mais comuns que o sexual, né, Rebeca? E a gente estava até conversando um pouquinho, né? Existem 4 tipos de abuso que a gente fala quando a gente fala em abuso. O primeiro é o físico, é aquele que deixa marca no corpo ou não. Às vezes as pessoas sabem machucar de forma que esconde também. Então é uma forma física de agredir uma criança. E é um assunto muito triste, porque quando a gente fala de abuso numa criança, um ser tão indefeso, né? Então eu parabenizo o programa de estar trazendo esse assunto e a gente está falando com uma seriedade. É importante a gente abrir os olhos das pessoas, entender o que está acontecendo com as crianças. Tem também o abuso sexual e pode ter o engraçado do abuso sexual que você pode ter o contato sexual ou não. O fato de você expor a criança ao conteúdo sexual já está abusando sexualmente da criança, inapropriadamente. E também tem o toque inapropriado sexual com uma criança. A gente tem o abuso emocional. O abuso emocional é mais aquele psicológico. Você coloca a criança para baixo, diz que ela não tem valor, coisas que vão deixar o emocional dela mais afligidos, entendeu? É muito fácil colocar uma criança para baixo. Os pais têm esse poder, os adultos têm esse poder, muito fácil. E também tem a negligência, que é o que as pessoas pouco falam. Você deixar de suprir as necessidades básicas de uma criança, você está sendo negligente. Dá um exemplo para mim, Rebeca. Por exemplo, o seu filho fica doente e você não cuida da doença dele. Ele fratura. Ah, vai curar sozinho. Vai curar sozinho. Fratura um osso. Você não leva no hospital para cuidar. Tá roxinho, deixa. São pequenos cuidados que você vai dando. Até a criança pegar uma pneumonia e deixar de ir no hospital. Sabe? Coisas assim. E não alimentar ela direito. O que ela precisa, os nutrientes. Então, você vai negligenciando necessidades físicas, emocionais também. Você não suprir ela emocionalmente é uma negligência. Nossa, são fatores que a gente acaba nem pensando muito. A gente acaba focando mais o abuso, de repente, emocional, abuso sexual. Mas a negligência é um abuso muito sério, muito sério, muito comum. Interessante. E às vezes os pais, que são geralmente as pessoas que suprem as necessidades, ou os pais, ou as pessoas que estão cuidando dessa criança. Esse abuso pode ser por um período determinado. Por exemplo, vamos pensar nos pais que acabaram de sofrer um acidente, entendeu? Essa criança, passaram por um trauma. Então, quem que vai cuidar dessa criança durante esse trauma? A mãe está com uma depressão. A gente sabe que a depressão debilita. Como essa mãe vai precisar se cuidar? Com quem que essas crianças vão ficar? Coisas do tipo, entendeu? A gente tem que tomar cuidado. Às vezes, os pais são estressados com a correria do dia a dia. É difícil pagar as contas, muito trabalho muito mais que 8 horas por dia. Chega em casa, detona a criança, não tem tempo pra você? Não tem paciência nenhuma. Sabe? Esse tipo de coisa, você tá afetando o emocional, você tá sendo negligente. São pequenas coisas que a gente vai somando no dia a dia, só não são apenas as grandes coisas. Tá. Normalmente uma criança que sofreu um tipo de abuso, ela dificilmente vai chegar contando para os amigos ou contando para as pessoas que ela confia assim, hoje aconteceu tal coisa. Como é que a gente consegue perceber para poder ajudar uma criança que está passando por problema? Vamos por partes, Vamos por partes, isso. Como que isso acontece? Vamos falar no caso do abuso sexual. O abuso sexual é muito sério, por quê? Porque a gente sempre pensa em estranho uma criança sendo, por exemplo, abusada sexualmente na rua, voltando para casa da escola. Tá. Isso é um caso que acontece. Mas o que mais acontece é um membro da família abusando dessa criança sexualmente. Alguém muito próximo. Ou alguém muito próximo. Eu fiz um curso sobre abusadores sexuais pedófilos. Aquela pessoa que você permite levar seu filho para dormir, vou colocar a criança para dormir, você se importa? Você deixa. Essa pessoa que você confia, você acha que tem muito jeito com criança, pode ser essa pessoa que está abusando sexualmente uma criança. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não estou falando que você tem que desconfiar de mundos e fundos, mas você tem que ter cuidado com quem passa tempo com seus filhos quando você não está com eles. Mas como que ninguém tem bola de cristal, como é que você vai adivinhar? O mais seguro, não, hora de dormir vai ficar em Só casa. eu cuido, eu coloco meu filho para dormir. Obrigada por ser tão gentil, mas eu cuido disso. Tá. Essas coisas, não deixe crianças Dá banho. sem supervisão, não é estranhos, é com gente próxima, mas toma cuidado, porque a gente sabe que a gente está no mundo de pecado. E como que eu sei que essa criança está sendo abusada sexualmente? Criança que é abusada sexualmente muitas vezes tem dificuldade de sentar, de se levantar. Tem vergonha, muita vergonha de despir na frente dos pais. Ela fica mais retraída. Você vê que ela está emocionalmente abalada. Então, o que ela fazia normalmente muda. O normal da criança é interferido. E muitas vezes a conduta sexual dela muda.
Então ela vai ficando mais sensualizada, às vezes ela fica promíscua, às vezes ela vai procurar mais atenção, no caso da menina, vai procurar muita atenção masculina adulta. Às vezes ela vai se trair muito. E Isso são sintomas de que você presta atenção. alguma coisa. Se você conhece seu filho, sua filha melhor do que ninguém. Preste atenção nos sinais. Então, do sexual é esse. Agora, por exemplo, no físico, a pessoa vai machucar sua criança, vamos supor, uma criança. Ela vai ter roxo, hematomas, vergão. Ela vai ter vergonha disso. Então, o que a criança vai fazer? Às vezes está verão, ela vai estar com uma manga comprida. Ela vai estar retraída, com medo, perde peso. Muitas coisas acontecem. E aí o que acontece? A criança tem medo de contar para os pais, para a pessoa próxima, porque pode não acreditar. Ela pode estar sendo ameaçada pelo abusador. Também. É embaraçoso. Ela pode estar sendo acusada. A pessoa que está ameaçando ela vai falar assim, olha, não conta para o seu pai, não conta para sua mãe, que senão eu vou atacar eles também. Ou vai ser pior. Ou vai jogando ameaças. Quer dizer, uma pressão ela vai se retraindo. Emocional incrível. enorme. E essa criança, eu fico com dor de falar sobre esse assunto, porque é um assunto muito sério. A gente tem que tomar muito cuidado. A negligência, a gente vai ver a criança doente sem estar cuidada, com roupas de tamanhos inapropriados, entendeu? Você vê que ela está emagrecendo muito, está engordando muito porque não está alimentando só de alimentos gordurosos. Então e emocional, como que você vai saber que ela está com abuso emocional? Ela vai mudar a conduta. Ela vai estar muito agressiva, muito retraída. Ela vai ter essa mudança do dia a dia dela. Ou ela vai estar indiferente. Vai estar indiferente com quem cuida dela. Então, pequenas mudanças, presta atenção. Tá. E a história de como lidar? Digamos que você chega à conclusão de que realmente seu filho está sendo abusado. E vou voltar de novo por causa do abuso físico ou sexual. Existem muitos pais que não conseguem lidar e que acabam, sim, enfatizando a culpa da criança, colocando a culpa na criança. Também você anda desse jeito, também você se insinuou. E a criança, normalmente, ela tem dificuldade de contar porque ela se sente também culpada, ela se sente parte do que aconteceu. Como que um adulto deve lidar até chegar a uma ajuda profissional? Que eu acho que isso é impossível ser tratado sem um auxílio de um profissional. Muito bem colocado. A criança que é abusada, ela vai ter algumas sequelas que precisam ser tratadas assim por profissionais. Então, procura profissional é ideal, mas você tem que conversar com essa criança. Não julgue. Não coloque palavras na boca da criança. Deixa ela explicar com as palavras dela. Senta para conversar. Não pode contar o que... eu não vou achar ruim, eu não vou brigar com você. Aqui é a hora da gente ser sincero, o mamãe tá do seu lado, o papai tá do seu lado. Conta pra gente o que aconteceu. Ter essa conversa com carinho, com preocupação. Não julgar a criança, nunca colocar a culpa. Gente, você vai colocar a culpa numa criança contraponto de um adulto, isso é desleal, é injusto. Senta pra conversar, oferece apoio. Um problema muito comum é a negação. A gente tem mecanismos de defesas emocionais. Você vê seu filho passar por uma coisa dessas é inimaginável. Você não quer expor muitas vezes. Muitas vezes você nem fala pra você, você não processa esse pensamento. Vamos acabar com a negação. Alguma coisa tá errada. Primeiro, trabalhe isso comigo. Eu vou ter que conversar com meu filho e minha filha. Como que eu vou conversar com essa criança? Senta para conversar com carinho, com cuidado, com apreço. Você é muito importante para mim. Se alguma coisa estiver acontecendo, eu quero te proteger disso. A mamãe e o papai querem te ajudar, o tio, tia, quem está cuidando da criança, né? Eu quero te proteger, te ajudar para você não sofrer. O que está acontecendo? Então, esse apego, esse abrir o coração de forma sincera, genuína e sem julgar essa criança, porque ela já está passando pela maior dificuldade da vida dela e a gente vai fazer ela sentir pior. Faz sentido? Nenhum. Bom, a Igreja Adventista tem uma campanha muito interessante. Nos últimos tempos houve realmente um dia que foi feito diversos protestos por diversas cidades do Brasil inteiro. Você pode procurar, você deve denunciar, porque esse é um assunto, como a Rebeca estava falando aqui, é um crime, precisa ser tratado por profissionais. Os profissionais da área vão saber atender da maneira mais adequada, vão saber orientar os pais, como lidar em casa, porque a partir de então, a situação toda mudou. Todo mundo precisa tratar, trabalhar, pensar diferente. E tirar essa pessoa que abusa essa criança da vida das crianças o mais rápido possível. Sim. Não importa quão próxima ela seja da família, a criança é prioridade. Ela que precisa do cuidado. Porque às vezes isso acontece, né? As pessoas não querem causar tumulto, mas priorize a criança, priorize a segurança da criança.
Tá certo, olha, você que quer denunciar, você que precisa de apoio, você que precisa de ajuda, entra aí no site, tá aparecendo aí, quebrandosilencio.org.br e eu tenho certeza que lá você vai encontrar auxílio, que você vai encontrar apoio. Rebeca, mais uma vez, muito obrigada, que Deus continue abençoando o seu trabalho, sua profissão, você como mulher, como mãe. E eu quero você aqui no Vida e Saúde mais vezes. Obrigada. E o Vida e Saúde vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Amanhã tem mais, não perde não. Às 4h30 da tarde a gente vai estar aqui com muito mais Vida e Saúde para você. Tchauzinho!